Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. A paz, abençoados, paz e graça, aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para sempre, com a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Vamos fazendo aí por partes, porque a memória do celular ela não suporta, mas vamos fazendo aqui partes em partes. A gente vai chegando a uma conclusão que a criação de Deus é mais do que perfeita, é uma criação maravilhosa, é uma criação espetacular, fantástica. Eu quero já agradecer aos queridos irmãos pelas visualizações, os irmãos em graça, os irmãos futuristas, os irmãos preteristas. Nós estamos aqui passando conhecimento dessa graça de Deus tão maravilhosa. Essa é a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Eu convido você também a estar vendo a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Está aí na Atlantis, os irmãos fiquem à vontade. Nós estamos aí até o final desse mês ou outro mês. A gente vai estar fazendo a compra de um aparelho melhor, porque as imagens não estão muito boas. Fazendo essa série, eu estou vendo aí que as imagens não estão assim muito adequadas, mas eu creio que a gente vai fazer tudo direitinho aqui para nós passar esse conhecimento da graça de Deus. Essa série ela é muito importante porque nos traz muito conhecimento. Esse conhecimento da nossa criação, da nossa origem, da onde nós veio, da onde nós foi criados e para onde nós iremos, e para quem foi o sacrifício do próprio Deus revestido, coberto de carne e sangue, para quem foi esse sacrifício. Então nós aqui vamos aprendendo essas coisas maravilhosas. Então nós aqui eu quero fazer essa terceira parte com poucos minutos, e aí a gente vai aprendendo um com o outro, porque em graça nós aprendemos uns com os outros. Isso é maravilhoso. Eu não tenho problema de mudar para a verdade. O problema é mudar para a mentira, mas para a verdade não. A gente se errar, a gente tem que corrigir os nossos erros. É assim que o Espírito de Deus nos ensina, porque nós somos a imagem, a sua feitura. Então nós aqui vamos levando essa graça de Deus tão maravilhosa, agradecendo mesmo aos queridos irmãos, porque a gente aqui no canal, eu pessoalmente, não tenho nada contra os irmãos, as irmãs, as pessoas, os filhos de Deus, as filhas de Deus. Não tenho problema algum, porque aqui no canal tem muitos irmãos aqui no canal que futuristas, estão inscritos no canal. Tem muitos irmãos preteristas, tem muitos irmãos que fazem parte da religião, mas o nosso problema aqui não é pessoas, nunca foi, nunca será. Filhos de Deus e filhas de Deus. O problema aqui é confronto doutrinário, ensinamentos equivocados, ensinamentos da própria interpretação. Muitas pessoas forçam a interpretação, mas eu agradeço mesmo aos queridos irmãos que têm ouvido e Deus tem dado esse entendimento. Peço aos irmãos que os irmãos leiam, acompanhem a Bíblia, leiam o texto com texto. Eu sempre falo que o capítulo é o pai dos versículos, não é assim? Porque nós sabemos que a Bíblia é uma cópia das cópias das cópias, é o Codex, e está aqui uma cópia em nossas mãos, mas a história é genuína, a história é verdadeira, a história para aqueles que creem, e aqueles que não creem também na história, eles são filhos de Deus, são filhas de Deus, não vai mudar em nada, porque estas pessoas, esses filhos e filhas de Deus dependem dele para viver. Então aqui nós vamos levando esse conhecimento. E hoje eu quero fazer essa terceira parte
em poucos minutos. Eu vou fazer 20 minutos, depois eu vou fazer mais 20 minutos nessa terceira parte para nós já entrar na quarta parte e trazer esta iluminação, este conhecimento. Eu sempre estou comentando aí em alguns canais, né, futuristas, que eu já gostava muito de ouvir quando eu estava ainda no pensamento, na teologia futurista. E eu sempre estou comentando, e aí vou conversando com os irmãos, com as irmãs, e aí eu vejo que realmente é só o Espírito de Deus para dar o entendimento. Porque a gente fala assim, eu tenho a visão preterista completa, o outro diz não, eu tenho a visão preterista parcial, o outro diz eu tenho a visão assim, assim, assado. Mas o entendimento é um só, a verdade é uma só, e nós não somos dono da verdade. Quem é dono da verdade é o Espírito de Cristo, o Cristo ressuscitado. E muitas pessoas perguntam, mas você pode confirmar isso que você está falando, ensinando nas plataformas digitais? Você pode? Você tem certeza que você está certo nisso que você está falando? A sua pessoa, pessoalmente? Não. Eu, pessoalmente, não tenho, como é que fala assim, 100% a certeza no que eu estou falando, que eu estou certo, que todos estão errados nas religiões, no futurismo. Não. A certeza que eu tenho está aqui, no conjunto de livros. E o conjunto de livros é que dá essa afirmação. E essa afirmação eu passo aqui no canal. Porque a Bíblia, meus queridos irmãos, é uma história que passou. Não adianta a gente tentar forçar a interpretação, não adianta a gente interpretar, não adianta a gente tentar querer usar Deus, né? As pessoas dizem que está sendo usada por Deus, mas como, meus irmãos, a maior profecia está aqui e já houve, né? Já aconteceu. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, dizendo, capítulo 2, versículo 7, que essa história ficou para os séculos vindouros, os séculos que viriam, que era para os séculos futuros saber que o que Deus tinha feito com eles, perdoado eles dos delitos, que Deus tinha salvado eles pela graça sois salvos, que esse é o sermão da religião. Abra lá a vossa Bíblia, meus queridos irmãos, o canal Yahushua reina para sempre. Capítulo 2 de Hebreus, versículo de número 14. Já temos aí já 7 minutos para nós já fazer essa primeira parte de 20 minutos. Peço aos queridos irmãos também, se os irmãos sentirem em seus corações, se inscreva nesse canal. Vamos fazer esse canal crescer no conhecimento, na graça de Deus. Porque aqui, desde quando eu comecei aqui, meus irmãos, no canal, o primeiro vídeo que eu gravei, eu fui bem claro em dizer que eu iria ter um confronto doutrinário, de forma nenhuma com pessoas, mas com as próprias religiões. E que eu conheço muitos irmãos, o grupo dos irmãos em Yahushua, com a visão futurista, e tem muitos irmãos mesmo, no grupo tem mais de 6 mil. E eu falei no primeiro vídeo que eu não estava interessado de forma nenhuma em ter pessoas inscritas nesse canal, ter mais de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, nunca pensei nisso. Eu pensei, quando eu entrei aqui nessas plataformas digitais, a passar esse conhecimento. E também falei que quando a gente vai tendo inscrito, a gente vai entendendo, a gente vai se alegrando e sabendo que as pessoas estão ouvindo esse conhecimento. Então isso é um motivo de alegria que eu tenho, né, nesse canal. Então quando eu coloco o logotipo, inscreva-se, dá o seu like, seu joinha, eu falo isso não por interesse próprio, para fazer meu canal competir com o canal A, com o canal B, com o canal C, mas é para minha alegria em saber que esse conhecimento os irmãos estão ouvindo, está passando, está se inscrevendo. E também
O meu objetivo não é chegar a 100 mil, a 200 mil para competir com os irmãos aí que tem canal grande em graça, de forma nenhuma. Nem confrontar, trazer um confronto doutrinário, contra eles, mas passar o conhecimento daqueles que até eles mesmos estão equivocados. Tem muito ensinamento em graça que é equivocado mesmo. Então, nós aqui vamos levando esse conhecimento. Então, os irmãos sentindo no seu coração, inscreva nesse canal. Porque o celular mostra para mim que eu só posso fazer vídeos ao vivo quando tiver 1000 inscritos. Então, se eu estou no canal aqui, hoje eu já estou aí, já quase 50 irmãos abençoados, filhos de Deus, filhas de Deus inscritas nesse canal. E quando nós chegar a 1000, nós vamos estar aqui fazendo vídeos ao vivo, sem estar gravando. Isso é uma alegria muito maior. Então é isso que eu falo aos irmãos, mas o meu interesse aqui não é ser youtuber, nada disso. O meu interesse aqui, a minha vocação aqui é passar o conhecimento da graça de Deus e ver meus irmãos e minhas irmãs desprendendo desse sistema chamado religioso, dessa escravidão, falando assim, religiosa, e ver eles aqui junto comigo nas plataformas digitais, não só aqui, mas lá no serviço. Eu sempre estou falando dessa graça. Quero mandar um abraço ao meu querido irmão Abel, que sempre nós está falando ali, ele falando que porque ele acredita, ele é futurista e não acredita na visão preterista, que é uma heresia, mas sempre eu estou ali passando. E aqui a gente vai levando esse conhecimento. Um abraço ao nosso querido irmão Abel. Que Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Então vamos lá. Hoje eu vou continuar falando de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha só, diz assim: e visto como, capítulo 2, versículo 14, e visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, eu falei para vocês, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Na primeira parte eu já li o texto, contexto. Ao escritor hebreu diz: e visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, vírgula. Quem participou das mesmas coisas? O Salvador Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré, português Brasil. Ele participou, aquele Jesus humano. Ele teve corpo, ele teve um corpo, o próprio Espírito de Deus teve um corpo, teve uma alma, teve órgão. Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele sentiu tristeza, dor. Aquele corpo na imagem de Adão. Então, Deus, o próprio Deus que criou Adão perfeito no Éden, ele, através de um corpo chamado Jesus de Nazaré humano, ele perdoou os delitos, os pecados. De quem? Ele derramou o seu sangue, a sua alma. Ele veio fazer a justiça. Ele veio restaurar, estabelecer o reino. O reino, estabelecer o paraíso perdido por Adão. E ele teve que participar da carne e sangue para cumprir a lei de Moisés, porque a lei falava sobre ele. Não adianta os irmãos judaizados, com todo respeito, irmãos judaizados, os irmãos da Torá, os judeus Askenazi de 1948, vocês são filhos e filhas de Deus, porém, vocês não acreditam em Yahushua, em Jesus de Nazaré. Porém, a Torá, que vocês dizem que é o único livro verdadeiro, não tem nenhuma profecia falando do Messias. Vocês dizem. Mas Moisés, as profecias eram para o Messias, muitas vezes no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, de Deuteronômio, de Números.
Muitas vezes aquilo tem palavras que é para o futuro, para a vinda do Messias. Então vamos lá, este é outro assunto. Então ele participou de carne e sangue para quê, Fernando? Primeiro, ele participa de carne e sangue para perdoar pecados. De quem? Dos hebreus. Ele participa das mesmas coisas que nós estamos agora participando. De dor, de tristeza, de luta, de aflições. Isso carne falando, na carne. Porque espiritualmente, por isso que eu digo, meus queridos irmãos, Adão não estava no céu invisível, como a religião acredita, no paraíso invisível. Adão estava no paraíso visível, terreno. Era um lugar, era uma condição. Segundo, ele participou para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Aquele que tinha o império da morte. E quem tinha o império da morte aqui no livro de Hebreus foi aquele que trouxe a morte ao mundo. Que morte eu estou falando? Que morte a Bíblia está narrando? A morte chamada espiritual, a separação eterna de Deus, a morte da alma. A morte que Deus estava dentro de Adão, e Deus se retira de Adão e deixa somente ali naquele corpo. Depois que ele deixa aquele corpo que ele fez lá modulou aquele corpo do pó, ele sai daquele corpo e deixa somente vida, que é depois chamado de alma vivente. Tornou-se um ser vivente. E agora Adão, ele cria na sua mente, na sua alma vivente. Ele tem poder para criar, porque Deus fez ele com isto. Deus fez ele para dominar. Deus fez ele com finalidade de dominar. De dominar o que, Fernando? A terra. Olha que os animais foram apresentados, ele deu nome aos animais, colocou lá a palavra terra. Então, agora ele cria um espírito opositor na mente. Ele cria, por isso que espírito, ele se refere muitas vezes à alma do homem, de então, do mundo da lei de Moisés. Então ele cria um espírito, e esse espírito que ele cria da mente, sai da mente dele, e esse espírito que ele cria no seu pensamento, ele se torna o que? Opositor. Ele se torna ao contrário ao seu Criador. E aí, João Ferreira de Almeida, no latim, aí aparece a palavra diabo. Diabo. Os irmãos estão entendendo essa pérola da graça? Então, agora ele cria em si uma soberba. Ele quer ser um dominador. Ele quer ser um homem que domina ele próprio. Porque agora ele não tem mais o Espírito de Deus. Agora ele passa a ser alma que vive, alma vivente. E Adão é que tinha o império da morte. Ele participou das mesmas coisas que Adão participou para aniquilar a alma, o diabo, o pecado. Ele participou de carne e sangue, corpo, Deus, o próprio Deus, para destruir, colocar inoperante o poder que foi
algo que foi criado lá depois da expulsão. E a primeira coisa que ele teve medo, sentiu-se nu quando foi consumado o pecado. Paz e graça, abençoados, tudo bem com vocês? Um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Paz e graça, espero que vocês estejam bem. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre, com a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, passando esse conhecimento da graça de Deus tão maravilhosa, essa graça que alcançou os hebreus segundo a carne, os hebreus que estavam em Jerusalém, que foram salvos nas suas mentes, as almas deles foram salvas. Nós aqui estamos passando esse conhecimento pleno, categoricamente falando, esse conhecimento da graça de Deus para libertar os filhos e as filhas de Deus que estão dentro dos alçapões, dentro das religiões, dentro das igrejas chamadas igrejas de pedra. Então aqui nós vamos passando esse conhecimento da graça. Falei a primeira parte que eu ia falar um pouco sobre o medo da morte que aquelas gerações teve desde a lei dada lá no capítulo 19 de Êxodo. Você pode estar vendo Êxodo capítulo 19. Deus faz justiça pela primeira vez ao povo hebreu, aos hebreus. Deus faz justiça dando a eles a lei, dando a eles, nós conhecemos a história, dando a eles as leis fora, dando as leis em pedra, escrevendo em pedra para eles cumprir, para eles saber que eles eram pecadores, que eles tinham que cumprir. Porém, nós sabemos e conhecemos que aquilo ali era carne. A lei era a carne que estava viva. Porque como assim, Fernando? A carne estava viva. Era o ministério da carne, meus irmãos. O ministério da carnalidade, aonde o Espírito de Deus tinha saído deles. Então a carne ali estava viva, estava operante. O que estava operante ali? A alma e a carne, porque eles eram corpo e alma, eram almas viventes. Os irmãos entendem? Então, ele teve que participar. Os filhos de Deus participam de carne e sangue. Os espíritos dos eleitos participaram de carne e sangue. Ele também participou, Hebreus 12, 14, das mesmas coisas que nós participamos, estamos participando. Eles lá, o apóstolo Paulo escrevendo, eu creio que foi o apóstolo Paulo, para livrar aqueles que tinham medo do império da morte. Aquele que tinha o império da morte, que ele diz que era o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, depois nós vamos entrar aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12 e em diante. Vamos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e o 15. Depois nós vamos voltar aqui ao livro de Romanos, capítulo 5, do 12 até do 12 em diante. Vamos lá, rapidinho aqui. Olha o que diz isso aqui, 14 e o 15 de Hebreus 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Os filhos são os espíritos eleitos. Ele participou das mesmas coisas, foi o próprio Yahushua, Jesus de Nazaré. Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, que morte é esta? A morte, pela morte dele, a morte, que morte? É a espiritual. Ele não está falando da morte biológica, porque muitas pessoas acham que a morte que está falando aqui é a morte biológica. Não, ele participou da morte espiritual, meus irmãos.
Por isso que diz as Escrituras que ele foi a primícia. Eu vou repetir isso aqui é muito forte. Ele foi a primícia da ressurreição. Viu, doutores, teólogos? Você que diz que vai ter ressurreição do corpo físico, das almas, porque almas não existe mais. Então ele foi a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos espiritualmente. Porque se ele foi a primícia, mas a religião acredita que a ressurreição é do corpo físico, mas nós lemos entendendo que ele foi a primícia da ressurreição. Por quê? Porque o que ressuscita em Yahushua, em Jesus de Nazaré, é o seu espírito. É o espírito que ressuscita. É o espírito que ficou longe de Deus. Olha como isso é claro. 3 dias o corpo dele foi para a sepultura, para o inferno. Ei, João Ferreira de Almeida. Sepultura, inferno. Ficou 3 dias no seio da terra, como ele tinha falado. E ali, aqueles 3 dias, estava mostrando simbolicamente que o Espírito de Cristo estava longe de Deus. Estava afastado de Deus. Mas depois daqueles 3 dias, o próprio Espírito, o Espírito de Deus, ia se unir, ia ressuscitá-lo. Ressuscitar quem? Yahushua de Nazaré, o seu corpo, ou ia ressuscitar o seu espírito, Fernando? Obviamente a resposta é bem clara, bombástica, pasmem vocês, mas ressuscita o espírito, meus irmãos. Porque ele participou de carne e sangue para livrar aqueles que tinham medo da morte espiritual. Não há ressurreição de corpos físicos, não há. Não há ressurreição pré-tribulacionista, não há ressurreição meio-tribulacionista, não há ressurreição pós-tribulacionista na teologia moderna, porque o que ressuscita é o Espírito de Yahushua. Mas aí você pergunta, Fernando, então por que a alma, falando assim, o corpo de Jesus de Nazaré teve que vir também, para que eles acreditassem que ele era o Messias e que estava profetizado sobre ele, que ele ia ressuscitar no 3º dia, porque se ressuscitasse só o Espírito, como que eles iam ver com seus olhos físicos o Espírito? Tinha que vir um corpo de Yahushua. Esta foi a ressurreição do último dia profetizada pelo apóstolo Paulo. A ressurreição escatológica. Mateus capítulo 27, ali estava prenunciando aquela ressurreição dos corpos ali. Não foi a ressurreição do último dia, meus irmãos. Que muitos apareceram lá em Mateus 27. Muitos apareceram depois que o chão tremeu, houve um terremoto lá em Jerusalém. Isso é literal mesmo. E apareceu muitos corpos dos santos e entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos. Aquilo ali não foi a ressurreição escatológica do último dia, foi a ressurreição para mostrar que ele iria ressuscitar também, mas o Espírito. Então vamos entendendo essas coisas aqui com essa iluminação da graça de Deus. Então ele ficou afastado do Espírito, dos lugares celestiais invisíveis por 3 dias. Ficou no Sheol, ficou ali na palavra Geena, ficou ali na palavra Hades, a morte adiana, meus irmãos. Então ele participou de carne e sangue
para livrar aqueles que estavam com medo da morte, a morte espiritual, porque quando eles morriam no antigo pacto, tinham que esperar o juízo. Ficavam no túmulo esperando. O que ficavam no túmulo? Esperando o juízo. Os seus espíritos ficavam retidos até o juízo daquele grande dia. Os eleitos, porque lá estava a eleição. E ele foi a primícia, porque pela morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte espiritual. Morte espiritual, meus irmãos. O próprio corpo de Yahushua, aquele corpo que ele estava participando de carne e sangue, ficou no túmulo, no inferno. E o espírito ficou ali por 3 dias. Os irmãos entendem essa pérola da graça? Capítulo 2, versículo 14 diz assim: e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas que nós. Olha, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o pecado, isto é o diabo. Versículo 15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando ele diz no versículo 15 que livrou eles com medo da morte espiritual, com medo da morte que Adão trouxe, eles ficaram debaixo da servidão. Olha o versículo 15, ficaram debaixo da servidão por toda a vida. A servidão. Aqui entra algo muito profundo. Eles tinham medo da morte espiritual. Agora eles passam a ser servos. Servos do quê? Eles passam a ser servos do quê? Servos da lei. Da lei de Moisés. Ficaram debaixo da servidão, matando animais, tentando guardar os mandamentos. Eles não conseguiam guardar os mandamentos, né? Sacrifícios, mais sacrifícios. Isso é muito maravilhoso. Diabo, pecado, é que trouxe a morte espiritual. E trouxe um medo. Olha, quando Adão foi expulso, sentiu vergonha de Deus, teve medo. A sua descendência que estava lá ficaram com medo também. E teve que sujeitar a lei. Tentaram guardar as leis, 613 mandamentos, mas não conseguiram. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado e a morte, entrou o erro, a desobediência e a morte espiritual, a separação eterna de Deus, passou que a todos os homens, por isto que todos pecaram. Todos erraram em Adão. Todos erraram depois do pecado. Adão, corpo e alma, alma vivente, não aquele Adão antes que foi soprado nas suas narinas, mas Adão, alma vivente. O pecado entrou ali. Ele criou um espírito ao contrário, que a religião chama de ser das trevas. Mas quem criou esse espírito ao contrário, opositor, acusador, foi Adão na sua alma. Ele criou um espírito que se opôs ao seu Criador. No céu nunca houve rebelião, nunca vai haver rebelião. Invisível não, no céu invisível não. Ele diz que
passou a todos os homens. E todos os homens pecaram. Mais que todos os homens é esse, Fernando, que ele está falando aqui. Todos os homens pecaram. Passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Você entende? Olha que coisa. Primeiro, o mundo que ele está falando, primeiro, versículo 13, o mundo que ele está falando é o mundo velho, antediluviano. É o mundo antes do dilúvio. Isso aqui é bombástico, isso aqui. Até os irmãos da graça têm ensinado de forma errônea. E ele diz que, porque até a lei, até chegar a lei do capítulo 19 de Êxodo, que Deus fez justiça aos hebreus, a Moisés, nós conhecemos a história, lá no Monte Sinai, o Monte Jabel Elor, hoje na Arábia Saudita, a qual o apóstolo Paulo fez menção e fez a alegoria de Agar e Sara. Ele está dizendo que até lá, no capítulo 19, para os irmãos entender mais, que Deus criou, fez uma aliança terrena, física, ali era física com eles. Até lá, o pecado já estava no mundo. Quem já estava no mundo? A descendência de Caim, a descendência de Sete, porque todos pecaram. A descendência de Sete, Deus entrava e saía deles, porque Deus deu entendimento à descendência da mulher. Enquanto a descendência de Caim não tinha este entendimento. Deus não entrava e saía deles. Os irmãos entendem? Olha, porque até a lei está o pecado no mundo. O mundo antediluviano. Não está falando de Moisés, do Monte Sinai para frente, o mundo antediluviano. E aí, olha o que Deus faz. Olha como que o Criador é. Olha a sua soberania. Ele diz que não imputou. Ele não imputou, ele não trouxe a lei para eles, para aquele mundo antediluviano. Deus não imputou a lei quando Adão foi expulso do Éden. Deus já não falou, Deus já veio, não, Deus expulsou ele para dar continuidade às suas gerações, a crescer. Ele diz: crescei e multiplicai. Esta é a vontade, foi a vontade do Criador, meus irmãos. Deus não trouxe, imputou, castigou, trouxe um castigo ali, né? Você agora pecou, Adão, agora você vai, como diz o sistema religioso, o espírito vingativo, né? Aquele espírito lá do apóstolo Tiago, Pedro, né? Manda fogo sobre esses homens aí, os gentios. Jesus, não. Esse é o Espírito maravilhoso. Esse é o Deus da Bíblia. Ele não colocou, meus irmãos, uma condenação àquele povo antediluviano. O amor de Deus permaneceu com eles, com aquelas gerações, por mais que eles não entendiam, tinham uma descendência que não estava entendendo, não entendia, mas Deus não imputou isso a eles. Por quê?
porque era chamado o tempo da inocência. Deus já fez eles para crescer e multiplicar. E nós já sabemos a história, que eles tinham que crescer. Foi Deus fez assim. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, o povo antediluviano, a descendência da mulher, a descendência de Adão, a descendência de Eva, a descendência de Sete, que ficou no lugar de Abel, a descendência de Caim, eles não teve nada para condená-los. E aqui fica aqui uma correção aos queridos irmãos da graça, que a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte, ministério, mas o pecado, meus irmãos, nunca condenou ninguém. O pecado nunca condenou ninguém. Quem condenou os homens foi as suas próprias almas. Almas. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, se eu não me engano bem, os irmãos podem ir lá. Olha o que ele diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então nós vemos, quando ele diz, porque até a lei estava o pecado no mundo, Adão já estava lá, a sua descendência, mas Deus não imputou. Porque a condenação de Deus não estava sobre o corpo humano. Por isso que ele não imputou. Por isso que ele não condenou. Porque a condenação nunca esteve sobre esse corpo, irmãos. Nunca na história da humanidade. Esse corpo humano. Porque o corpo humano, ele já foi feito com defeito de fabricação. Foi feito do pó. E quando Deus saiu do homem, deixou a vida ali nele e ficou a alma vivente. E precisava agora uma ressurreição. E aconteceu. Versículo 14. No entanto, vírgula, a morte reinou desde Adão até Moisés. Agora os irmãos prestem bem atenção aqui, versículo 14. Porque até a lei, Adão já estava lá com a sua descendência, com as suas descendências. Caim, Abel, Sete, Enoque. Já estava, o pecado já estava no mundo, mas Deus não imputou. Deus não levou em conta. Deus perdoou. É isto que está dizendo o apóstolo Paulo aos romanos. Deus perdoou, meus irmãos. Porque a condenação, a sentença viria na alma vivente, na alma que foi sentenciada no juízo de Deus, que caiu. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte, quando ele diz que a morte reinou, ela tinha um império, a morte era a separação do corpo e da alma dos homens que viviam debaixo do antigo pacto. Então, quando Deus deu a lei, fez uma aliança com o povo hebreu, fisicamente, literalmente, capítulo 19 de Êxodo, imputou justiça desde lá, quando ele diz até Moisés, ele está dizendo que a morte reinava, mandava,
tinha autoridade, e muitos ficaram com medo dessa morte. Até sobre aqueles que não tinham pecado. Olha isso, quando ele diz até sobre aqueles que não tinham pecado, ele está se referindo aqui aos gentios, meus irmãos. Os gentios que estavam lá no antigo pacto, no tempo que foi dado a lei. Aí veio os gentios, a gente conhece a história ali dos impérios, nós conhecemos a história de Israel do Norte, de Israel do Sul, que as tribos se separaram, Jeroboão, Roboão, dos reis de Israel. Aí nós conhecemos a história que Daniel veio profetizando, dizendo dos cinco impérios, que foi o império da Babilônia, que foi o império depois dos Medos, dos Persas, depois o império da Grécia, depois o império de Roma, o império romano. Aliás, os 4 impérios, né? Babilônia, depois veio o império dos Medos, dos Persas, depois veio o império da Grécia, depois o império romano. Eles eram chamados de gentios. Então, sobre estes, eles não tinham a lei, não foi dada a lei para eles. Foi dada a lei para os hebreus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham o quê? Pecado. A semelhança da transgressão de Adão, ao qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas a graça de Deus, o dom pela graça é que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que receber a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nós aqui estamos falando da morte espiritual. Ele livrou aqueles que tinham medo da morte. E esses que tinham medo da morte eram os escolhidos, eram os eleitos, meus irmãos. Porque aqueles ímpios que tinham só alma e corpo, mas o espírito não entrava neles, Deus não deu entendimento para eles, eles não acreditavam, estes sim foram condenados diretamente à segunda morte, eternamente viveram com o Espírito de Deus fora deles e morreram no seu corpo, na sua alma para sempre. Volta ao livro de Hebreus. Vamos voltar ao livro de Hebreus. Eu vou terminar essa segunda parte agora. Essa terceira parte, né? A terceira parte aqui, fiz 20 minutos. Voltando ao livro de Hebreus, os irmãos já entenderam que o mundo que Deus não imputou o pecado foi o mundo antediluviano. Deus não condenou eles. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, que pela morte aniquilasse, tornasse operante o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à lei, à servidão, à lei de Moisés. A lei de Moisés foi para quê, Fernando? A lei de Moisés era ruim? Não. A lei de Moisés foi para eles conhecer que eles erravam. Aonde eles erravam? Nas suas almas, nas suas carnes. Foi para saber que eles eram pecador. Foi um aio. Foi uma aprendizagem. Foi um ensinamento, meus irmãos. Termina agora essa terceira parte e vou voltar dizendo a vocês que teve um tempo que esse diabo, que esse pecado, ele foi aniquilado. E nós já lemos aqui que foi o momento da morte de Jesus de Nazaré. Ele se tornou inoperante por um tempo. Desde a lei do Monte Sinai, depois do dilúvio, até o madeiro, ele estava totalmente operante, mas agora, com a morte daquele que participou de carne e sangue do Criador, do Altíssimo, depois da morte dele, derramando a sua alma, que era sangue, dando a sua vida para Deus fazer justiça, ele aniquilou, tornou-se operante aquele que tinha o poder dessa morte espiritual. E quem era? E quem era esse, Fernando, que Deus aniquilou por um momento, que tinha a morte, esse que tinha o poder, o império da morte espiritual? Quem foi, Fernando? Desde a lei de Moisés, desde Êxodo 19, até o sacrifício no madeiro, ele tornou operante, estava totalmente operante. Aonde estava operante esse poder? Quem era esse poder que ele tornou inoperante, que estava operando, que estava com a sua maior força, que estava ali fazendo algo terrível? Quem era? Isso nós vamos aprender no outro vídeo. Estou indo, agradeço a vocês, fiquem na paz e graça. Boa noite, boa tarde, bom dia. Voltaremos com a quarta parte, espíritos revestidos de carne e sangue. E vamos aprender que foi aniquilado esse que tinha o império da morte. E quem era? João Ferreira de Almeida colocou diabo, colocou diabolos, pecado, mas vamos ver quem é no sentido espiritual das Escrituras. Tô indo. Um abraço a todos.